O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Molotim, o local ideal para o seu evento. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ontem, por 6 votos contra 5, que a execução da pena só pode ocorrer após finalizado o último recurso. A equipe que atua na Operação Lava Jato lamentou a decisão, como era de se esperar. Aí pergunta aos debatedores, quais os desdobramentos e implicações dessa decisão? Pois olha, primeiro, o mais famoso é o Lula livre, né? Mas de fato volta à normalidade jurídica e o respeito à vontade do Constituinte, né? Sempre lembrando que o grau de impunidade do Brasil é muito elevado e isso não tem só a ver com a tramitação judicial, né? Tenta também muito a ver com a capacidade das forças policiais na instauração e na condução dos inquéritos, né? Na capacidade do Ministério Público da elaboração da denúncia, da formatação do processo, né? Mas também muito em razão da forma como o judiciário criminal, especialmente, está jogado no Brasil. Nós estamos falando aqui de centenas de milhares de processos judiciais em que, em muitos, as pessoas há a condenação e outros tantos a absolvição depois do trânsito lá nas instâncias superiores. Dizer que a impunidade é por isso, não é só por isso, né? Mas eu defendo, claro que tem que defender que eu digo, se não é por princípio, é por proteção. Eu gostaria no meu caso, que eu tivesse todas as condições possíveis de recorrer até onde fosse, né? Porque não são raras as vezes que a gente vê arbitrariedade. Eu acho também, sem paixões políticas, eu acho que não é esse o caso. Tem gente que está querendo colocar essa questão como um casuísmo para o caso do Lula, quando na verdade as ações essas são anteriores ao início da investigação do Lula. Veja bem, o Lula foi preso no ano passado, a investigação começou em 2016 e tem ações ali anteriores ao início da investigação do Lula. Querer dizer que isso beneficia o Lula, bueno, pode até beneficiar, né, mas ela não tem esse caráter. Agora, eu acho que é importante nós analisarmos conjuntamente com uma outra legislação recente, que é essa do abuso de autoridade, né? O abuso de autoridade e o trânsito julgado, elas se encontram, porque não raras as vezes o que ocorre dentro da instrução processual, mas na fase prévia especialmente, algumas arbitrariedades que de fato podem ser objeto de nulidade futura pelos tribunais superiores. Tá, eu agradeço a sua argumentação, só teria 2 questionamentos como leigo. Pessoa que não é da área do direito, não entende bem essas questões, como eu não entendo por que cada um dos doutos ministros do Supremo quer dar uma aula de direito para todo mundo e fica 2, 3, 4 horas falando para depois dar o voto dele. Todos querem os holofotes para aparecerem, é o que eu como leigo constato. Bom, qual é o seguinte, condenado em segunda instância, como foi o caso do Lula aqui no Tribunal Federal da 4ª Região, vamos a uma outra pessoa que tivesse ou fosse condenado a partir dessa decisão do Supremo. A promotoria poderia entrar com recurso para rever a pena de uma condenação ou não? Como assim? Não entendi. Anula. Tá. O Lula foi condenado. Anula, eu quero dizer. Não, anula não. Retorna o processo. Ou seja, todo esse processo ele é considerado à luz da Constituição. Na verdade, não tem eficácia. Vamos falar especificamente. Aqui, no caso do processo do Lula, eu vou tentar. Volta para a primeira instância. Vamos separar. São duas coisas distintas. Né? O recurso, especificamente do Lula, o objeto do recurso é que haveria nulidade na condução do processo. Então, o processo deveria ser julgado. Que o juiz era suspeito, que o juiz não era o competente, que houve influência, enfim.
Tá? E isso causa nulidade. Causando nulidade, volta para a fase anterior. Tá? Se for acolhida essa tese. Isso. Agora, o resultado efetivo do julgamento de ontem é a possibilidade do sujeito ser preso após o julgamento de segunda instância. O que é julgamento de segunda instância? Simplesmente por essa condição. Por essa condição. Por essa condição. Sim, exatamente. Não anula o processo. Deixa de lado as outras possibilidades que tu tens de prisão processual. Claro. Considera, só por essa razão. Então alguém que tenha sido condenado em primeira instância e tem a possibilidade de recorrer em liberdade, o sujeito pode ter uma decisão de segunda instância que ainda não transitou em julgado, porque ele está recorrendo alguma seja para o STJ, para o STJ ou para o STF. Enquanto não terminar o processo, o sujeito não vai preso. Com a licença de vocês, eu sei que vocês são os especialistas, mas eu acho que eu consigo... Especificamente em relação ao Lula, que parece que está todo mundo interessado. Ele tem uma condenação em segunda instância que o levou à prisão, certo? Certo. Bom, com a decisão de ontem, o recurso que ele já impetrou, já impetrou, numa circunstância a partir de ontem, em tese, ele já não poderia estar preso. Tá. Só será preso se os recursos que ele já impetrou não forem acolhidos. Sim, isso é diferente de voltar a... Antes de acolher, tem que ver a questão da admissibilidade do recurso. Sim. Acolhimento significa acatar a possibilidade de recorrer. Agora, a admissibilidade, o Tribunal Superior vai dizer se tem as condições para ser examinado e julgado. Há recursos vários correndo em vários níveis. Enquanto esses recursos não forem esgotados, acolhidos, se eles forem acolhidos, significa que ele obteve uma pretensão que o impede de ser preso. Mas se não forem acolhidos, só o último deles é que levaria em tese. Eu quero entender uma outra coisa. Em segunda instância, isso federal... vale para qualquer um. Tá? Não, eu vou colocar uma outra pessoa que não seja o Lula. Eu tenho tempo de voto do Toffoli, assim, mais ou menos, para explicar. Porque quando se coloca o Lula na questão, o negócio fica meio politizado e polarizado. Eu vou colocar uma outra pessoa na jogada. Que tenha sido condenado em segunda instância aqui pela Federal, 4ª Região, e que um magistrado, ou não sei quem, decide que ele tem que continuar preso. Não é um tratamento diferente? Ah, não, porque esse é violento, houve um outro acontecimento que faz com que aquela pessoa não ganhe a liberdade até a última instância. Não, pode acontecer. É a chamada prisão processual. O doutor Ari, que é especialista em preventiva na área de criminologia. Eu sou um reles, operador na área do direito tributário. O pessoal do Cantinho nunca vai preso. Mas assim, imagina eu. O que me parece é o seguinte, tem as condições para prisão preventiva e não sei o que mais. Tem outras alternativas de prisão que independem do jogo da instância em que o processo está andando, né? Quer dizer, se for agora, se é um crime, como é que se chama um crime hediondo, não libera, não vai liberar, porque não vai liberar. Roberto, tem uma observação do Roberto, que é esses ministros que nos deram uma aula. Eu vou te dizer o seguinte, esses votos fazem, acho que 3 semanas que estão votando isso, né? Sim. Cada voto deu 1h30, 2 horas. Eu vou te dizer, ontem eu acompanhei, enquanto estava trabalhando ali, eu deixei no YouTube de fundo, ouvindo o Celso de Mello. Rapaz do céu, esse homem falou tanto, que eu não entendia para que lado ele ia. Né? Chegou um momento que falou assim, que isso talvez é o efeito da televisão. Sem dúvida nenhuma é o efeito da televisão. Não tem nenhuma dúvida. Eu vou te dizer. Não acho que deveria e aí, no final das contas, a gente vê que ali no STF, as vaidades, elas são... É impressionante. Pega ministros que se odeiam, e que todo mundo sabe que se odeiam, eles se enfrentam no voto. Né? Quer dizer, então eu via ontem o Gilmar Mendes alfinetando o Barroso e o Fux alfinetando o Lewandowski, a Rosa Weber. Então é o momento deles entrar para o ringue, né?
Mas o que mais me entristece... O interessante é a argumentação quando mudam de opinião em relação a uma decisão anterior tomada. Essa opinião aqui, a questão da segunda instância mudou tantas vezes, especialmente o ministro Gilmar Mendes, a ministra Rosa Weber, que mudaram tantas vezes de opinião. Tá? Foi uma vitória magérrima, né? 6-5, uma vitória mas a primeira decisão, se eu não estou enganado, foi o mesmo placar, 6-5. Que na verdade... 16? Não, anterior, porque em 16... anterior a isso. Porque é o Teori Zavascki que estava dando, ele é o relator de um habeas corpus. Ele era de um habeas corpus. E então é a decisão desse habeas corpus sobre prisão de segunda instância em que criou... Isso sim foi casuísmo. Aquele foi casuísmo, não esse. E eu acho interessante a forma como são colocados, dizendo que hoje é o casuísmo, ou então que o STF mudou de posição. Naquela situação, era uma decisão sobre habeas corpus. Essa atual decisão é uma ADC, não é o que chama? É um questionamento... Ação direta de constitucionalidade. Constitucionalidade. É um pedido de que o STF... Olha, vocês deram esse voto nessa decisão antes. Esse sim, Roberto, é de 2016, de um partido... E mais tem alguns advogados, outras entidades. É um partido e algumas entidades que tem 4 ou 5. Pelo Lênio, né? Mas tem 4 ou 5. Eu acho que era inicialmente pelo PMN, que hoje é Patriota. Que aí depois abriu mão e juntaram alguns outros. Isso, são 4 ou 5 questionamentos. Daí juntaram todos para formar essa posição de agora. Agora, se pega lá o artigo, 200 e não sei quanto da Constituição, olha lá quanto que está lá e que está escrito explicitamente. Explicitamente que há inocência até o trânsito em julgado. Está escrito isso lá. E como é que 5 outros ministros entendem diferente? Então, e votaram contra. Mas está na Constituição. Isso está na Constituição. Por que não obedece à Constituição? Então, deixa eu fechar. Leigo. Deixa eu fechar. Isso está na Constituição, considerando que o Brasil é signatário dos direitos universais. E os direitos universais também é explícito em dizer que há inocência até prova em julgado. Algumas pessoas, Roberto e amigos, algumas pessoas do direito dizem que não é exatamente o princípio da inocência, é o princípio da não culpabilidade. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes que se esgotem a possibilidade de defesa. Quando que alguém pode ser preso? Quando é considerado culpado. E quando na Constituição isso significa? Quando transitar em julgado. Só que dependendo então não é dizer que o STF hoje fez casuísmo. Não, o STF repôs as coisas. Inclusive, Candinho, esse item da Constituição ele está nas cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas está definido lá que não pode ser mudada por PEC. Por emendas constitucionais. Ele só pode por uma nova Constituição. Ou seja, só por uma outra Constituinte. Ou seja, as garantias dos direitos, e lá elenca quais são as cláusulas pétreas, está lá num dos artigos, define que isso não pode ser mudado. Então, quando se julgou aquele habeas corpus anteriormente, isso lá foi um casuísmo. Esse agora não. Esse repouso que está na Constituição. A questão toda que está envolvendo, Roberto, o entendimento de que, como já expôs bem o Ricardo, de que se combate a corrupção dessa forma. Não é dessa forma. Esse é um dos mecanismos, nesse intricado sistema. Uma coisa interessante que eu ouvi, eu acho que foi uma entrevista com o Lênio Streck hoje de manhã. E o Lênio dizendo o seguinte... Quem é o Lênio Streck? É um dos autores dessa professor aqui. É professor, ele é do Ministério Público, foi do Ministério Público, se aposentou, acho que é professor na Unicinos, é advogado. É um doutrinador bastante conhecido. Lênio Streck, bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E ele dizendo que a incompetência do Estado, né? A morosidade, a falta de recursos, a falta de condições, não pode servir de escudo para tu desrespeitar princípios constitucionais. Né, cara? Ele me fez uma pergunta que eu não sabia.
Por que o equivalente ao STJ, que é o Superior Tribunal da Justiça, italiano, tem 400 e poucos ministros? Para poder dar Porque conta. nós temos, são 80, em torno de 80, né? Por quê? Lá com a população que é 1/3 da nossa. Quer dizer, é a questão do aparelhamento do judiciário para permitir que haja um mínimo de celeridade processual, de tal maneira que a possibilidade, que é aí que vem um dos argumentos da prescrição, não se caracterize, né? Mas não há um projeto, inclusive, de quem faz esses apelos, o seu crime não seja prescrito exatamente... Parece que tem um projeto para impedir que esses recursos... Sugestão, né? Para impedir que esses recursos... Partiu de alguém do Supremo. Do amigo do protelatório. É sempre bom lembrar e falar o que é a prescrição. A prescrição é um instituto que serve de proteção para o cidadão para que ele seja julgado rápido. Um dia essas coisas. Que tu não Quer pode, dizer, tu não pode ficar respondendo a vida inteira. Um processo, jogando processo a vida inteira. Por 20, 30, 40 anos. E eu que estou na militância diária da advocacia, eu vejo o que, tal qual eu fico nervoso quando vou fazer um exame de sangue, quando eu tenho que ir no hospital, e o cara vai, tu vai ficar hospitalizado um dia. Para mim, aquilo ali é um ambiente inóspito. Para a maioria absoluta das pessoas, os corredores do fórum é um ambiente completamente inóspito. E Tá? E nós estamos chegando no final do ano, e agora fica aquela sensação, né? O cara vai querer fazer os planos do ano que vem, e o processo aquele que está andando e não anda. Né? Porque causa uma ansiedade para as pessoas que querem fazer o seu planejamento de vida. E aí quando se diz que o Lula estava preso 1 ano e pouco, numa prisão arbitrária e preventiva, não era uma prisão mais preventiva, mas era uma prisão de segunda instância, não era, estava dentro do ordenamento jurídico, o cara foi preso, vigente da época. Agora, isso é normal? Isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal. De pessoas que ficam presas durante muito tempo, mas não cumprindo pena. Gente que fica preso na prisão preventiva. Né? E um dos casos, talvez, mais gritantes para o Brasil hoje é o caso do Odebrecht. O sujeito lá ficou 2 anos, 3 anos preso, preventivamente, sem condenação. Sem condenação. Aí, de repente, fez um acordo de delação premiada, falou a palavrinha mágica, Lula. Quando ele falou a palavrinha mágica, deram a tornozeleira e vai para casa, meu velho. Tá? Então não pode. A prisão a prisão é o último recurso do Estado, né? Quer dizer, tentar fazer com que a prisão seja um objeto de tensionamento contra corréus, né? De fazer, não, é o seguinte, ó, existe o Instituto da Colaboração, da delação premiada, tu fica preso até tu nos contar o que nos interessa. Não é para isso. E também tem que ter proteção do cidadão, dizer, eu quero, já que existe legislação, eu estou sendo acusado disso, eu quero poder me defender até o fim. Né? É isso que se estabeleceu hoje no Brasil. Perfeito. Talvez, Roberto, a liberdade seja o bem mais precioso, sem dúvida, até da saúde. E que não pode ser recuperada. Saúde, né? Que uma pessoa presa pode ter a saúde abalada. E que não pode ser recuperada. Não pode ser recuperada. Não tem como se recuperar exatamente no caso de um erro da justiça. O que pode acontecer. Por isso que existem todas as instâncias. Né? Eu conversando com um taxista no Rio, o único taxista daqueles que eu tive que usar não estava aqui a semana passada, e o único que estava tentando defender as coisas, porque no Rio as coisas estão bem complicadas realmente, né? Assim, as pessoas estão descontentes com o que acontece lá, e isso se projeta para o restante, naquela cidade, que é maravilhosa e continua maravilhosa ainda. Ele era o único. E ele queria me falar da segunda instância, e daí eu falei para ele assim, se o teu filho é condenado, teu filho é condenado na segunda instância. E ele diz, mas o meu filho, deve ter algum problema com o filho, mas o meu filho, se for condenado, eu quero que fique na cadeia o tempo que for. Não, mas eu quero te dizer o seguinte, e se tem um amigo do teu filho que vem e te diz, olha, tu sabe que não foi teu filho que fez isso. Não foi ele. E ele está preso? E ele está preso. O que eu devo fazer? Tu acha que a justiça, tu deixar que ele fique lá?
Não. Aí ele não tinha pensado nisso ainda. Então as coisas só ganham a dimensão de um raciocínio, às vezes moral, mas só ganham dimensão quando elas estão próximo da experiência que a gente tem. Bom, infelizmente essa questão, Roberto, infelizmente, ela está politizada, como não deveria estar, ideologizada. Agora acabou. Exatamente. Agora acabou, não tem politização, não tem polarização, porque a decisão do Supremo vai ter que ser em relação à Constituição, né? Veja. Bom, Supremo, mesmo que haja divergência do posicionamento Orlando, veja que vocês, Rábula demonstrou isso pelos conhecimentos, né? Rábula é o prático do direito. O Ricardo, que atua na área, o Candinho, nos explicam e justificam e têm conhecimento para entender determinadas coisas. Mas eu me coloco do lado do povo, e não sou defensor do povo, nem candidato a nada para chamar o povo. Mas a essas pessoas, e isso está divulgado na mídia, fica aquele sentimento de que quem tem conforto, dependendo do tipo de crime praticado, quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Mas isso em qualquer circunstância, mesmo que tenha cometido um crime violento, que o Código Penal permite que ele seja preso. O que tem que resolver é a questão do andamento processual, é a questão das respostas do judiciário à sociedade, e não afrontar a Constituição. Mas o Candinho não sou eu que criei. Muitos doutos ministros hoje falaram na história dos recursos protelatórios. Mas e por que não se muda as regras? Isso não é mudar a Constituição. As regras? Aí sim. Por que não se mudam as regras? Tanto é verdade que há essa ideia acontece o seguinte, de que quem... Me diz uma coisa, um recurso protelatório. O que é um recurso protelatório? Se o cara faz um recurso e o juiz julga que ele fala assim, isso aqui não tem fundamento, isso aqui não tem, e devolve o cara em 5 dias. Não é protelatório, protelou 5 dias. Tá? Manda um procedimento lá para a OAB, faz um procedimento especial para ver se o advogado fez um recurso meramente protelatório. Tem mecanismo para isso. Agora, quando um recurso é protocolado e para ver a admissibilidade, não é para tratar do mérito. Se demora 1 ano e meio, e aí depois mais 3 anos para ver do mérito, o problema... Para mim tem 2 nomes disso aí. Quem é a pessoa e qual é a banca advogatícia que está defendendo. Não, eu vou te dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com... Não, Lula acabou. Tem a ver com trabalho. Acabou não, está começando de novo. Não, acabou. Quem dera os caras pensassem que ia acabar com dele. Tem que ir para liberdade. Lula livre. Estou falando de outra coisa. O processo, isso que estão... E eu ouvi aqui atentamente os doutos e o Rábula. E o neófito. E o neófito. Do direito. Vou dar um exemplo sobre uma decisão tomada liminarmente pelo ministro Gilmar Mendes, eu acho que já faz uns 15 anos, e que acabou com uma profissão, assim como a gente a entendia. Atendendo um pedido da Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão liminar que acabou com a possibilidade a necessidade, a exigência do diploma de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão. Tu tem ideia de quantos anos ele sentou no processo antes de decidir no mérito? E, portanto, é como um outro caso que eu falei, que eu preciso que digam não para eu poder entrar na justiça. Enquanto isso não acontecer, a gente fica agarrado no pincel. É a mesma coisa. Ficou anos, eu não saberia dizer tanto. Tanto que até hoje não tem decisão. Isso faz mais de 10 anos. Não, aí já não é mais Gilmar Mendes, aí já é a pauta do... Porque ele tomou a decisão, confirmando e tal. Mas, então... E esse é o douto senhor capa preta do país. Acabou com alguns cursos de jornalismo pelo país inteiro. E acabou quase com uma boa parte da profissão. Nós temos hoje o Google está acabando com a profissão também. Tudo bem, mas eu falando do ponto de vista legal. Nós só temos sobre o processo 1 minuto de prazos. Me permita, Ricardo. Vai acabar com... Tudo vai acabar. O direito vai acabar. Quer dizer, os operadores do direito, tecnicamente preparados, que cursam uma faculdade, vai acabar também porque todo mundo é advogado. Todo mundo interpreta. Mas eu vi um dado desse antes. Todo mundo fala o que quer, sem nenhuma consequência.
de forma irresponsável do ponto de vista filosófico, que não precisa prestar conta, né, cara? Eu vou trazer a fonte, porque eu não me lembro de onde é que eu vi o dado. São 6.400.000 estudantes universitários no Brasil, 1.200.000 no curso de Direito. Bom, eu apenas quero registrar aqui ao final do programa... Pelos pais, pelos amigos, que amanhã... Pelos jornalistas, pelos não é que amanhã, às 8h45, nós teremos a inauguração da loja Avan, de Santa Maria, na Avenida Elvo Basso, ao lado do Lar das Vovozinhas. Não é a partir das 10 horas, a loja de departamentos será aberta ao público. Esta é a filial número 184 e gerou cerca de 150 empregos. Dito isto, muito obrigado, o Ricardo Blatz, pela presença. Ora pro nobis. Vais na Romaria, ora pro nobis. Pois eu não sei qual é a programação que vou fazer no fim de semana. Vou te dizer. Quem é esse cara? O Claudemir É Pereira. o parente do Roberto? Inclusive tem uma flor, né, que chama Ora uma flor. Chama Ora pro nobis. Que é comestível, uma planta comestível. Bom, Roberto, nós da comunidade do centro já estaremos te recebendo a partir da primeira badalada do sino. Me liga quando tocar o primeiro sinal do sino lá. Ao Candinho, ao Antônio Cândido Azambuja Ribeira, e ao Mínimo criado. E ao Gabriel Sérgio Prado. Gabriel, tenha um bom fim de semana, aproveite, mas não exagere. Tá? Voltaremos segunda-feira com Sala de Debate. Sala de Debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento.